Bom, a paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o pastor Júlio, Ministério Terra de Conquista. Hoje é domingo, dia 22 de março de 2020. E estamos aqui para poder estudar acerca do tema da lição de número 12 da revista de Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. E o tema da lição é Jesus, o Homem Perfeito. Temos por textuário capítulo 2, versículo 52 de Lucas, que diz assim: Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. A verdade prática é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós. A sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Então vamos lá. Leitura bíblica em classe. Lucas capítulo 2, versos de 42 até o 52. Diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se. E disse Jesus à sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então tá aí, texto base da narrativa de Jesus, onde temos aí a experiência de José e também de Maria, que se perderam de Jesus. E Jesus ali desde jovem, numa das poucas referências sobre a infância de Jesus jovem ainda, já estava no templo procurando o conhecimento da palavra, procurando crescimento intelectual e espiritual dentro da palavra de Deus. Tá ok? Tá, e o objetivo geral é clarificar, expor que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Então ele é
semelhante a nós, obviamente, no aspecto humano, tá? Então temos 3 objetivos aí para essa leitura, que é o primeiro, expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Então vamos falar sobre a divindade, sobre a humanidade e sobre a perfeição de Jesus. É possível ser divino, ser humano e ser perfeito, mesmo tendo um corpo humano? Tudo isso nós vamos observar aí através da leitura bíblica. Então vamos lá, a introdução. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Bom, é importante a gente deixar claro aqui que Deus, ele não brincou ao enviar Cristo, ao enviar Jesus para realizar a sua missão. Ele não brincou sendo humano com os atributos de Deus. Pelo contrário, ele se desfez de usar todos esses atributos que ele possuía, essa humanidade, dor, tristeza, alegria que Jesus ele expressou. Todas elas eram genuínas, eram verdadeiras, eram características da realidade do ser humano. Então Deus, ele não, de forma nenhuma, ele fez do homem, do corpo de Cristo, um simples boneco. Não, ele realmente vivenciou, experimentou essa realidade que nós podemos ver através de Jesus, tá ok? Frisamos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e é por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Senhor, que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina bíblica sagrada. Amém? Então vamos lá, o tópico 1, Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e meio Deus, mas totalmente homem, 100% homem, 100% Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade, a sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito do Pai, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Aqui ele cita Isaías 9,6, que está escrito assim: então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Está lá em João capítulo 1, versículo 3. E diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e estando no Pai, ele criou todas as coisas, um atributo divino, né? Uma coisa que remete à eternidade. Se ele criou todas as coisas e ele existe antes de todas as coisas, está falando de eternidade, está falando de um tempo imemorial, né? Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então,
as características de Jesus, sendo humano e sendo verdadeiro Deus, uma delas é a eternidade. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele é a fonte da vida, ele é a própria vida, ele é a personificação da vida, ele é a fonte para que exista a vida. Ele não tem a vida, ele é a vida, é diferente, ele é a fonte da vida. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por isso. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, ele é imutável, ele é onipresente. O que é onipresente? É aquele que tem a capacidade, isso só pode ser atribuído a Deus, de estar presente em todos os lugares. Os seus olhos contemplam todos os lugares. Ele é grande, ele é onipresente. Ele é onisciente, ciente da palavra ciência, que conhece, que tem domínio, que sabe de todas as coisas, que tem conhecimento de todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se em suas mãos. Então, esses textos que estão aqui, que nós vamos ler, por exemplo, de Hebreus 13, 8, ele é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sabe de todas as coisas. Mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia, falando sobre os discípulos, e não necessitavam de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então ele conhecia. Está falando sobre a capacidade de Jesus de, da mesma forma como Deus, porque ele era Deus, de conhecer e saber de todas as coisas. E a sua onipotência, Apocalipse 1:8, eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, o ômega, a última letra, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Né? Então, os seus atributos remetem, são idênticos aos atributos que a Bíblia atribui a Deus. E o terceiro tópico, esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Jesus abdicou, vamos dizer assim, né, da glória que ele tinha junto ao trono do Pai, né, da glória que ele tinha. Esvaziou-se da sua glória, mas nunca deixou de ser Deus. Tá ok? Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, que é isso daqui, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele se esvaziou, abriu mão da sua glória. Ele não deixou de ser Deus, tá? Então, conforme já mencionamos, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia uso dos seus atributos divinos sempre que necessário, tá bom? Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Mateus 14, 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Os discípulos conseguiram reconhecer. João 1,49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
E também João, versículo 20 e 28, Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu, Deus meu. É interessante que Tomé só vai reconhecê-lo, só vai se sujeitar a entender qual era a realidade divina de Jesus quando Jesus ele mostra os cravos nas suas mãos. E que nós venhamos refletir sobre isso, para que nesses tempos de angústia nós não endureçamos o nosso coração e venhamos reconhecer a divindade, a grandeza, a magnitude da importância de reconhecermos Cristo, né, como o Senhor de nossas vidas, tá? Vamos lá. Jesus, o verdadeiro homem. Então ele era verdadeiro Deus, é verdadeiro Deus e era verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Então, primeiro, Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João 1,18 vai dizer que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. É interessante eu parar essa primeira parte para lembrar os irmãos que em toda a Bíblia Sagrada, em todo o conteúdo da Bíblia Sagrada, nós podemos ver como que Deus ele tem o desejo, como Deus ele tem o anseio de se revelar para o ser humano. E essa forma a qual Deus ele vai se revelando no decorrer da história bíblica, através dos patriarcas, através dos profetas, né? Em toda a época do Antigo Testamento, para um homem, para uma nação, toda essa época a qual Deus ele vai se revelando no decorrer da história, essa revelação ela foi progressiva até que ela chegue à plenitude em Cristo. Então, aqui no João, né, ele vai dizer que o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer em plenitude, de forma perfeita, de forma plena. Nós podemos conhecer, né, através da revelação da sua palavra em Cristo. Né? Só conhecemos aquilo que está revelado, aquilo que está escrito, aquilo que está evidenciado através da palavra de Deus. Não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno, Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo de Deus, o Logos de Deus. Ele é a palavra de Deus revelada e manifesta. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria, porque ele é Deus, ele é Criador. Ele é aquele que aonde todas as coisas subsistem por intermédio dele. Ele foi profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, sol da justiça. Em Gênesis 3:15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Malaquias 4:2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a salvação, trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis como besouros do seu